Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Para mim é um privilégio falar da palavra de Deus. Me sinto honrado. Eu me chamo Dedé Muniz, anunciando a palavra de Deus. Vocês são muito importantes no meu trabalho. E aqui faço um convite desde já. Quando vocês forem ver esses vídeos, deixe o seu like para me ajudar a fortalecer no meu trabalho, a divulgar a palavra de Deus em todas as nações. Glória a Deus, glória a Deus. Eu aqui quero fazer uma leitura, se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8. Eu quero fazer uma leitura aqui no verso 31 ao 38, melhor, até o 39. Vamos fazer aqui uma reflexão. Vou procurar passar um pouco daquilo que eu aprendi pelo Espírito Santo de Deus. Estou em Romanos capítulo 8, verso 31 e diante, diz assim: Quem diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Essa leitura é uma passagem neste capítulo que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Ele tem uma experiência de passar esta coragem, passar esta palavra para aqueles que estão passando por situação, que estão sendo perseguidos pelos romanos ali em Roma. Era o povo judeu que estava ali, ele escreve para o povo judeu, mas ele tem essa propriedade de escrever essa carta, principalmente aqui no capítulo 8, nesse verso que eu acabei de ler, porque tudo isso ele passou. Ele tem essa experiência, ele tem essa convicção de que Deus, ele nos ama. Ele é prova viva, porque ele, sendo antes perseguidor da igreja, e agora ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele agora passou de perseguidor para ser perseguido. Agora as pessoas queriam dar um fim em sua vida, porque agora ele estava pregando um Jesus que antes ele era contra. As pessoas agora estão se admirando, dizer como é que esse homem, ele perseguia o Nazareno, ele perseguiu os cristãos, e agora ele está com essa defesa, dizendo que ele é Jesus, ressuscitou, que Jesus salva, que Jesus liberta. O apóstolo Paulo tem um sofrimento tão grande, e ele vai passar aquilo que ele passou com experiência própria, para que as pessoas possam entender
E quando Deus está conosco, nada disso do que Ele está relatando vai nos separar do amor de Deus. Porque Ele diz: o que diremos a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso maior objetivo, a nossa maior dádiva é Deus. Porque Deus, Ele é o supremo. Deus, Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Se Ele é conosco, quem será contra nós? Pode vir a perseguição, não vai nos abalar, não vai nos vencer, não vai nos derrotar, porque Deus é conosco. Ainda que as pessoas tentem contra nossas vidas, mas nós temos um objetivo, nós temos uma esperança viva, que o nosso Deus é maior do que todas essas tribulações, de que todas essas acusações. Glória a Deus. E Ele vai dizer ainda no verso 32, aquele que nem mesmo poupou seu filho. Olha, Deus não poupou nem seu filho. Nós conhecemos a história, você é conhecedor da história, o que Jesus passou aqui na terra, todo o sofrimento dele. Deus não poupou nem o seu único filho, por amor de mim, por amor a ti. Imagine o que Ele não fará para nos defender. Glória a Deus. E quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha, amado, todos podem te acusar. As pessoas podem falar mal de ti, pode dizer que tu não é nada, pode dizer que você não vai vencer, que você não tem condição. Não se deixa levar por essas más palavras, porque aquele que está em Deus, aquele que é escolhido por Deus, Deus, Ele o guarda. Deus, Ele coloca as suas mãos santas e poderosas para nos livrar de todo o mal. Porque pode cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Se você estiver na direção de Deus, pode vir uns vendavais, Ele não vai te derrubar, eles não vão te derrotar, porque maior é aquele que está conosco, é o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia, glorificado seja o teu nome. E o verso 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Olha, amado, Paulo era conhecedor dessa história. Paulo viveu essa história. Paulo viveu esse relato que ele está escrevendo. O que ele está querendo dizer aqui é que ninguém vai sofrer, que as pessoas não vão passar por tribulação, que pessoas não vão ser humilhadas, que pessoas não vão ter enfermidade. Não, ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo aqui é que o amor de Deus é maior do que todas essas coisas. Que ainda que venha tudo isso acontecer, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor de Deus é maior do que todas essas tribulações, que todas essas angústias. O amor de Deus não tem nada para se comparar. Ele aqui, ele está dando essa experiência, ele está mostrando aquilo que ele sofreu, aquilo que ele viveu. É como se ele estivesse falando na nossa linguagem. Olha, pode vir tudo isso, não vai me derrubar, não vai roubar a minha fé, não vai me calar, não vai fazer eu parar, deixar de falar do amor de Jesus, do amor de Deus, não vai deixar. Pode vir a nudez, pode vir a perseguição, pode vir a espada, pode vir tudo. Nada disso vai me calar, porque eu vivi isso, mas não me parou. Glória a Deus. Então Paulo aqui não está dizendo que você não vai passar por isso. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, pode vir tudo isso, mas se você estiver na direção de Deus, se você for obediente a Deus, nada disso vai te separar do amor de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, meu amado. Deus é bom.
Deus é bom. Glória a Deus. E o verso 36 ele vai dizer, como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte, todos os dias fomos reputados como ovelha para os matadores. O apóstolo Paulo está relatando esse versículo, porque a gente conhece a história da igreja primitiva, dos apóstolos, a perseguição, como eles foram mortos. Tiago foi degolado. E muitos apóstolos, uns foram crucificados numa cruz. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E muitos morreram de uma morte horrível. Mas isso não calaram a boca desses homens, grandes homens de Deus. Esses homens foram escolhidos pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo para transmitir a mensagem que ele veio pregar aqui na terra. O reino de Deus está próximo. Glória a Deus. E o verso 37, ele vai dizer, mas todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Oh, glória! Quem nos amou? Deus. Ele nos amou de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Jesus, ele quer religar você com Deus. Glória a Deus. Nada vai nos separar desse amor, porque nós somos mais que vencedores, mas é em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Não é em outra pessoa, é em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E o verso 38, ele vai dizer, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, e nem o presente, nem o porvir, nem a altura, o 39, nem a profundidade, em alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Interessante que esse verso 38, porque ele diz, eu estou certo. Olha a afirmação, olha a convicção que o apóstolo Paulo tinha. Eu estou certo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Ele está dizendo que nada disso tudo vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nem a morte, porque o apóstolo Paulo não temeu a morte. Ele não negou Jesus. Mesmo com as situações, com as prisões, com os açoitos, foi degolado, mas ele não negou Jesus, porque ele sabia que nem a morte poderia separar do amor de Deus que está em Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo tinha essa certeza, essa convicção. Ele aqui está jogando uma experiência para que nós possamos, ou nós podemos, seguir em frente esse relato, para nos dar coragem de não nos calar diante da vez de um povo corrompido, de uma nação corrompida pelo pecado, de algumas nações que não acreditam no Deus Todo-Poderoso, de alguém que diz que Deus não existe, de alguém que é medroso. O apóstolo Paulo está dizendo, se você está em Cristo Jesus, se você está em Deus, nada vai te separar, nem profundidade, nem nada, nem anjo, nem principado, nada vai te separar do amor de Deus, porque Deus é conosco. Glória a Deus. Nem o presente, nem o porvir. Nada hoje pode nos separar do amor de Deus, e nem o que vai vir. Nós estejamos firmes, estejamos com a convicção
que o amor de Deus supera todas essas coisas. O apóstolo Paulo aqui não está dizendo que você vai ser isento disso tudo. Eu não vou passar por isso, como alguns dizem que você, sendo cristão, você não vai sofrer. Você não pode morrer de uma bala perdida. Você não pode morrer de um câncer. Isso aí é história. Isso aí tudo pode acontecer a qualquer um de nós. Agora, só que isso aí não pode te atrapalhar. Não pode tu negar a fé. Não pode nos separar do amor de Deus. Porque nada disso tudo, nada desse relato vai nos separar do amor de Deus. E você tem que ter essa convicção que todas essas coisas não poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque ele diz: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem que estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o nosso Senhor, com letra maiúscula. Então, para você ser um vencedor, você tem que estar em Cristo Jesus. Você pode até dizer: eu creio em Deus, mas eu renego esse Jesus que você prega. Então você não está livre dessas coisas. Qualquer vendavais vai te separar do amor de Deus, porque você não está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Foi Ele que morreu naquela cruz para nos dar vida e vida em abundância, vida eterna. Nós vemos e nós vivemos numa situação de tantas coisas violentas, tudo que a gente vê, o amor esfriando, muitas famílias sendo destruídas, muitas brigas, muitas confusões. Pai às vezes não respeita filho, nem filho respeita os pais. As pessoas não respeitam mais a autoridade, faz chacota com qualquer coisa. Isso aí tudo é a falta de amor, a falta de Deus no seu coração. Porque quando nós temos um entendimento, quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida muda. Nós não somos mais a mesma pessoa. Aquilo que era velho, tudo que era ruim passou. Agora nós vamos ser revestidos de coisas novas, de coisas celestiais, coisas espirituais. Os homens carnais não podem ver as coisas espirituais, mas aqueles que estão na graça de Deus, eles veem as coisas espirituais. Por isso, meus amados, vocês que vão ver esse vídeo, ouça com atenção. Estamos nos aproximando de uma das maiores festas do mundo, que é uma festa carnal, que se chama o Carnaval. A gente vê tanta violência, tantas coisas as pessoas fazendo, alguns destruindo a imagem do nosso Cristo, falando mal, zombando de Deus, mas de Deus não se zombra. Deus não pode ser zombado pelos homens, porque aquilo que tu planta, tu vai colher, aquilo que tu ceifa, tu vai ceifar. De Deus não pode ter zombaria. E a gente vê tantas pessoas seminua, se destruindo, morte, droga. E para o mundo carnal isso é normal. Para a autoridade isso é normal. Mas nós, como um povo escolhido de Deus, um povo que ainda tem um temor a Deus, nós sabemos que isso aí é destruição. É uma festa carnal, onde muitas pessoas perdem a vida. Muitas pais de família choram dolorosamente a perca de um filho seu, porque todos os anos é a mesma situação.
Pessoas viajam, gastam o que não tem. É acidente em cima de acidente. E nós não queremos que isso aconteça. A minha oração é que as pessoas vivam bem. A minha oração é que aquele que sai de casa torne a voltar. A minha oração é que nenhum pai de família venha perder seus filhos por uma situação tão ruim. A minha oração é esta. Glória a Deus. Porque as coisas de Deus não podem ser destruídas. Nós temos um relato bíblico na nação de Babilônia. Um rei pagão. Ele fez um grande banquete. E ali ele mandou seus criados trazer os utensílios da casa de Deus, as taças. E ali eles começaram a beber vinho, se embriagaram, foi uma festa carnal. E Deus não se agradou daquilo, que ele foi soberbo, ele era um rei soberbo. E Deus não se agrada daqueles que são soberbos. Deus não se agrada daquele que exalta, porque o exaltado será abatido. Mas aquele que se humilha, principalmente diante da presença de Deus, ele é exaltado. Mas naquela mesma noite, ali apareceu umas frases escritas numa parede, e ali mandaram chamar Daniel, um servo de Deus, para explicar o que significava aquilo. E Daniel explicou o que era aquilo, que ia ser tomado o reino dele, o reinado dele ia ser tomado. E aquele homem, na mesma noite, morreu. E o outro rei se apossou daquela nação. O que eu quero te dizer, amado? Uma nação que não serve o Deus vivo, ela pode ser destruída. A nação babilônica, ela foi destruída. Mais na frente, o Mestre Persa também foi destruída. O Império Romano se apossou de várias nações. O que eu quero te dizer é que nós temos que ser alicerçados nessa rocha inabalável que é o Senhor. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, feliz é a nação, bem-aventurada é a nação, que Deus seja o Senhor. Que as nossas nações possam ser uma nação bem-aventurada, servindo ao único Deus, Criador dos céus e da terra, acreditando que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ele se manifestou aqui na terra para nos dar salvação. Assim como o apóstolo Paulo relatou, nada vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É só o nosso Senhor Jesus Cristo que ele tem essa autoridade para nos fazer vitorioso, para nos fazer mais que vencedor, para nos salvar, para nos libertar dessa corrupção, desse pecado que se alastra. Que nós possamos guardar esta palavra nos nossos corações. O salmista falou no Salmo 119, no verso, se eu não me engano, é o verso 10 ou 11, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui fica essa reflexão, que você possa refletir e entender que o amor de Deus está acima de todas as coisas. Nada vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o nosso Senhor, ele diz nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele não escreveu só Jesus, ele escreveu nosso Senhor, porque ele sabia que Jesus era o Senhor dele, o Senhor que libertou ele, o Senhor que fez ele vitorioso, e ele não fez negar a fé. Por isso, meu amado, aqui fica a minha gratidão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê
muitos anos de vida cheio da esperança de Deus, aguardando essa esperança que um dia Jesus vai voltar. E nós queremos que nenhum se perca, porque o próprio Deus diz que não tem prazer na morte do perverso, mas que todos se convertam. Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia! Que assim seja. Amém, amém.